o Espírito de Lausanne, Evangelho, Missão e Amizade. Então, a primeira pessoa que eu queria chamar para compor essa mesa é o Paulo Moreira. Eu conheço ainda o Paulo um pouco de longe, mas eu tenho aprendido... Pode vir aqui, Paulo. Eu tenho aprendido a conhecer do Paulo pela Cláudia. Então, o pouco que eu conheço do Paulo pela Cláudia é muito bom. Eu tenho aprendido muito com vocês sobre ser sereno e tranquilo. É uma coisa que eu tenho precisado bastante e eu tenho a oportunidade de aprender com vocês. Então, bem-vindo, tá? A segunda pessoa que eu gostaria de chamar para essa mesa é um cara que tem me inspirado muito, aprendido muito, e sempre no esforço da comunhão, da mesa. É o Paulo Borges Júnior, gostaria de chamar ele aqui. Tem algum degrau aí? Tem uma escadinha aí, isso. Bom dia, gente. Eu sou a Leide. E eu quero também convidar para fazer parte da nossa conversa um homem que a gente acompanha pela maneira como ele serve a igreja brasileira. A gente sabe que é um homem piedoso, é um homem que nos pastoreia como igreja brasileira por meio dos seus livros. Ele é missiólogo também. E para a gente é um privilégio poder tê-lo em nosso meio essa manhã. Queria convidar o reverendo Ronaldo Lidório para estar aqui com a gente. É um homem que nos inspira, né? Tanto por seu testemunho e também pela sua contribuição para toda a igreja brasileira. Seja bem-vindo em nosso meio. Gente, muito bom. Obrigado. Podem sentar aí. Tenho microfones. Vocês devem estar estranhando que eu estou aqui. Quem estaria aqui no lugar fazendo essa intermediação é o Fernando Costa. É o nosso amigo. O Fernando é de Viçosa. Ele estava vindo para cá hoje, mas infelizmente um dos filhos dele passou mal e ele teve que voltar durante a madrugada. Então a gente ora e lembra da casa dele desse dia também. E quem estaria junto com a gente também teve um imprevisto, mas vai chegar. Ele não vai poder estar aqui agora, mas ele vai estar durante o dia e alguma hora ele vai estar aqui com a gente. É o Ricardo Bitum. Então o Bitum vai estar chegando daqui a pouco. Então se ele chegar por aí, ainda dá tempo, mas ele está chegando atrasado. Então temos o desafio aqui para a gente bater esse papo e essa conversa de 1 hora, tá bom? Como é que vai funcionar essa nossa conversa aqui? Eu gostaria de falar algumas coisas antes e depois eu vou dar para vocês 5 minutos de fala para cada um, para que vocês possam falar aí de forma corrida sobre esse assunto, tá bom? E depois disso a gente vai fazer reverberações e tem 3 perguntas aqui que já me mandaram, que o pessoal fez uma consulta prévia aqui e já mandou perguntas para vocês direcionadas, tá bom? Uma coisa que eu queria ler aqui, que eu reli essa semana mais de uma vez, o Pacto de Lausanne, foi muito legal também. A gente estava no encontro da Aliança Evangélica, né? E o Fábio Ito sentou do meu lado assim e me ajudou a trazer leituras sobre o pacto. É bom quando as pessoas ajudam a gente a interpretar também, né? E para essa nossa mesa, para a gente começar, o Espírito de Lausanne, né? Evangelho, Missão, Amizade, eu queria ler o ponto 7 do pacto. Ele é pequenininho, mas eu queria fazer essa leitura com você. O ponto 7 fala cooperação na evangelização. Afirmamos que é propósito de Deus haver na igreja uma unidade visível de pensamento quanto à verdade. A evangelização também nos convoca à unidade, porque o ser um só corpo reforça o nosso testemunho, assim como a nossa desunião enfraquece o nosso evangelho de reconciliação. Reconhecemos, entretanto, que a unidade organizacional pode tomar muitas formas e não ativa necessariamente a evangelização. Contudo, nós que partilhamos a mesma fé bíblica, devemos estar intimamente unidos na comunhão uns com os outros, nas obras e no testemunho. Confessamos que o nosso testemunho, algumas vezes, tem sido manchado por pecaminoso individualismo e desnecessária duplicação de esforços.
empenhamo-nos por encontrar uma unidade mais profunda na verdade, na adoração, na santidade e na missão. Instamos para que se aprecie o desenvolvimento de uma cooperação regional e funcional para a maior amplitude da missão da Igreja, para o planejamento estratégico, para o encorajamento mútuo e para o compartilhamento de recursos e de experiência. Então, essa é a parte 7. É muito engraçado que eles escreveram em 74 sobre a unidade da Igreja, e é legal ver aqui que eles fazem uma autocrítica, né? Falando que a gente erra muitas vezes e que às vezes a nossa desunião tem atrapalhado aquilo que a gente chama de a missão de Deus. Então, eu queria abrir para vocês como o Evangelho, a missão e a amizade se relacionam, como essas 3 coisas colaboram. E para a gente começar, eu queria dar a palavra aí, os seus 5 minutos, para o Lidório começar. Pode ser? É uma alegria participar com vocês nesta manhã, e a minha oração é que Deus nos ajude a nós servirmos juntos ao Senhor Jesus, com tudo que nós somos, nós temos, com tudo que Ele nos deu, com tudo que fazemos, para que Cristo seja conhecido e adorado entre todos os povos da terra. E que alegria conversar sobre esse tema do Evangelho, da Igreja, da amizade, da unidade da Igreja. E eu entendo que a unidade da Igreja, numa perspectiva bíblica, ela deve ser sempre cristocêntrica e missionária. Cristocêntrica porque ela acontece não ao redor de pessoas, de ideias, de projetos, ou de igrejas, denominações, de congressos, mas ela acontece ao redor de Cristo, por isso cristocêntrica. Se nós lembrarmos de Mateus capítulo 28, a grande comissão não começa com ir de fazer discípulos entre todas as nações, começa com toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. É na autoridade de Jesus que nós somos quem somos e fazemos o que fazemos. É por Jesus e com Jesus que nós somos igreja. Portanto, não há missão sem Cristo e não há unidade sem Cristo. Há unidade, mas a unidade bíblica acontece somente aos pés do Senhor Jesus. Por isso que, em prol da unidade em Cristo, eu creio que nós precisamos falar menos de nós e mais de Cristo. Eu creio que nós precisamos competir menos e ter mais comunhão, menos comparação e mais comunhão. Nós precisamos levantar menos a nossa bandeira, seja ela qual for, e levantar mais alto a bandeira do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Portanto, a unidade bíblica, ela só é bíblica se for cristocêntrica. Se for ao redor de alguma outra coisa, alguma outra pessoa, algum outro evento, pode ser unidade, mas não é unidade bíblica. Eu creio que essa unidade não deve ser apenas cristocêntrica, mas deve ser também sempre missionária. Nós sabemos que Deus, em Cristo Jesus, chamou toda a sua igreja com múltiplos propósitos. Eu entendo que na teologia paulina, a igreja é chamada com 7 pontos ou 7 propósitos específicos, é chamada para a palavra, a adoração, a comunhão, a oração, a santidade, as boas obras e a evangelização. Mas no meio desses múltiplos propósitos de Deus para a sua igreja, há um propósito particular que creio que nós precisamos destacar aqui, pensando nesse movimento missionário de Lausanne, que é justamente fazer o Rei Jesus conhecido entre todos os povos da terra. Este propósito específico não pode jamais estar ausente da vida da igreja, seja do outro lado da rua, seja do outro lado do mundo. Nós não podemos esquecer que na teologia missionária do apóstolo Paulo, ali em Romanos 15 e 20, não onde Cristo foi anunciado, deve ser prioridade da igreja. E hoje, graças a Deus pela bondade do Senhor em espalhar a sua igreja por todos os cantos da terra, mas ainda 7.000 povos considerados não alcançados em nossos dias, com 2% ou menos de cristãos evangélicos entre eles. No meio desses 7.000, quase metade são grupos pouco
acessíveis com 0,1% ou menos. Milhares deles ainda com nada do Evangelho. Ainda em nossos dias, mais de 1.200 línguas, sem um versículo bíblico, sem sequer João 3,16 traduzido em seus idiomas. Então, por um lado, a igreja cresce em unidade cristocêntrica e missionária. Por outro lado, nós temos ainda uma tarefa grande e inacabada. Aqui me vem à mente o primeiro missiólogo protestante, o Gisbertus Vultius, que lá no século XVII, em um de seus livros, ele dizia que a igreja de Cristo é vocatio et missio. Ela é vocatio, ou seja, chamada por Deus em Cristo Jesus para a salvação, e ela é missio, enviada por Deus em Cristo Jesus para a missão. E ele escreve, ao mesmo tempo. Eu acho bem interessante esta ênfase de Vultius, que deve entrar também no nosso coração, nos fazer entender que somos igreja chamada e enviada ao mesmo tempo. E eu termino essa minha fala inicial com uma memória muito especial, e Rosana vai se lembrar comigo. Em 2008, o CONPLEI, que é o Conselho Nacional de Pastores e Líderes Evangélicos Indígenas, ele organizou o primeiro congresso indígena cristão lá no Amazonas, congresso assim mais amplo. E foi uma grande bênção, e dias realmente abençoados, 1.200 indígenas, 47 etnias diferentes, línguas diferentes, mas houve um momento naquele encontro que realmente marcou os nossos corações, foi a ceia do Senhor. E ali naquele momento da ceia do Senhor, ao redor da mesa de Cristo, ali estavam aqueles mais de 1.000 indígenas, 47 etnias, línguas, culturas e jeitos e história, tudo diferente, mas estamos ali, alguns abraçados, outros de mãos dadas, outros lado a lado, mas todos dizendo, nós somos um no Senhor Jesus. Então é por causa de Cristo e em Cristo que nós podemos crer na unidade da igreja. Qualquer tentativa de unidade sem Cristo, na palavra de Cristo, é outra coisa a não ser unidade. Obrigado. Paulo Moreira, te dá esses 5 minutos aí para você explanar. 5 minutos dilatados. Eu gostaria, são 50 anos, né? 50 anos de Lausanne esse ano. 74, 2024. E a gente volta aos mesmos temas, mas com uma riqueza de experiência global da igreja, de crescimento, inclusive a grande novidade, né, dos últimos anos, que é o famoso Sul Global se tornando a maior força missionária evangelística da Terra, né? Então, a responsabilidade da gente cresceu muito, muito nesse sentido, na medida em que Deus tem nos abençoado e nos dado essa vitalidade e esse crescimento espiritual. E a gente faz parte disso. O Brasil é o segundo maior país que envia missionários hoje, né? Ainda é o segundo, com chance, pelo menos com chance de se tornar o primeiro, mas tem outros aí que estão crescendo também. Eu gostaria de pegar a palavra amizade. Você falou que essa mesa tem a ver com o tema dela é Evangelho, Espírito de Lausanne, Evangelho, Missão e Amizade. Logo depois da guerra, Segunda Guerra Mundial, Segunda Grande Guerra, nos anos 50, Deus levantou uma geração de pessoas que iniciaram movimentos evangelísticos e de discipulado que impactaram o mundo, inclusive o Brasil. O Dawson Trotman, dos Navegadores, Bill Bright, da Campus Crusade, o próprio Billy Graham, com as campanhas evangelísticas, o Jack Wurtzen, com a Palavra da Vida, uma geração de líderes, vários deles tocavam instrumento, eram amigos, ao ponto de que quem começou os Navegadores, tem gente aqui que nunca ouviu falar nessa palavra, mas eu acho que alguns já ouviram falar, é um ministério de discipulado muito forte, não era necessariamente plantando igrejas, mas discipulando pessoas, e influenciou, inclusive, a igreja como um todo, né? A liderança evangélica no mundo inteiro. Dawson Trotman morreu afogado no lago
Schroon Lake, que era o sede da Palavra da Vida americana, porque ele estava lá numa celebração com os amigos, enfim. O que eu quero dizer é o seguinte: em algum momento da história, lá atrás, muito antes de Lausanne, essa questão de andar junto, de amizade, de entender que a missão é coletiva, pegou o coração de algumas pessoas, não só nos Estados Unidos, mas em outros lugares do mundo. Eu estou me referindo a esses porque foram os que influenciaram a Igreja Evangélica do Brasil a partir dos final dos anos 50 e 60. Eu acho que alguns aqui reconhecem isso. Mocidade para Cristo. Billy Graham começou na Mocidade para Cristo. Enfim, o tempo se passou, né, e o evangelismo em massa cresceu. E um dia Billy Graham falou assim: bom, tem muita coisa espalhada, Deus está fazendo uma obra incrível no mundo. E ele tinha muitos amigos, falou: vamos fazer o seguinte, vamos juntar essa turma toda do mundo inteiro, líderes do mundo inteiro, para a gente conversar sobre como é que estão as coisas e para onde a gente vai, né? O que nos une. E daí surgiu o movimento de Lausanne. Por que Lausanne? Porque foi o primeiro lá na Suíça, em Lausanne, em 74. E é interessante porque o tema de Lausanne daquela época era para que a terra ouça a sua voz, que a terra ouça a sua voz. E aconteceu em julho de 74. E aí entra um pouco a minha história. Durante 1974, eu estava no Rio de Janeiro. A Billy Graham fez uma grande cruzada que aconteceu no Maracanã. Até hoje tem controvérsia, mas eu estava lá, eu trabalhei de janeiro até outubro, a cruzada foi em outubro. Eu estava lá no olho do furacão porque eu era a sombra do diretor da cruzada. Então ouvia tudo, via tudo acontecendo de bom e de ruim. O Maracanã ficou repleto, dizem até hoje. Bom, o Maracanã não comporta mais aquele número de pessoas, mas 242 mil pessoas, algo desse tipo. E dizem que foi o recorde, mas você não vai encontrar isso em nenhum livro. Enfim, isso foi no domingo. Mas, em julho daquele ano, aconteceu Lausanne. E eu me lembro que alguns dos líderes brasileiros, pastores lá do Rio, gente importante, viajaram para Lausanne. E, de repente, aquela turma toda sumiu, porque a campanha lá no Rio de Janeiro, o Congresso, mobilizou muita gente, de todas as denominações. Foi um trabalho muito interessante de acompanhar e de ver o que Deus estava fazendo lá. Mas é interessante, né? Porque você falou da unidade na missão. Quando você pensa em evangelizar ou em andar junto para anunciar o evangelho, as diferenças, que não são essenciais, elas ficam absolutamente relativizadas. Foi tão lindo ver o que aconteceu naquele modelo de evangelismo de massa, veja bem. Mas as igrejas todas, né, de repente esqueceram as suas diferenças e se juntaram para fazer daquele evento algo espetacular, como foi de fato. Mas em julho, como eu disse, a turma sumiu. E a turma voltou assim com um olho grande, brilhando, né? E eu tinha 24 anos na época, olhava aquela turma, para aqueles pastores, para aqueles líderes, assim, vibrando com o que eles tinham experimentado lá. E eu comecei a beber, então, a partir dali, do Pacto de Lausanne. Minha vida mudou. Eu sou da geração dos 60, né? Do final dos 60, a geração do cabeludo. Vivi em 68, eu estava nos Estados Unidos quando Martin Luther King foi morto, Bob Kennedy e outros, toda aquela convulsão social. Eu estava lá, vivi com os meus pares, os jovens americanos, e eu voltei para o Brasil completamente assim, desarvorado, no sentido, eu preciso encontrar um sentido da vida. E Lausanne, o espírito de Lausanne, o Pacto de Lausanne, a partir de então, começou a influenciar não a mim apenas, mas a minha geração. E é interessante que eu vou terminar, mas a gente vai falar mais, mas eu queria dizer que 5 anos depois, em 79, e eu vou citar aqui o Valdir, que não pôde estar com a gente, Valdir Steuernagel, ele e eu organizamos a comitiva do Brasil para participar do CLAD 2 lá em Lima, no Peru.
E foi muito interessante porque o tema do CLAD, que é o Congresso Latino-Americano de Evangelização, já teve 5, o último foi na Costa Rica, era justamente para que a América Latina ouça a voz de Deus. Mas houve uma outra voz, e eu queria terminar dizendo isso, uma outra voz que começou a ser ouvida no movimento evangélico mundial. A voz dos teólogos latino-americanos. E isso, lá em Lausanne, em 74, causou um impacto tremendo. Então é interessante que o movimento de Lausanne, embora ele tenha sido um movimento global, né, que foi iniciado pela Igreja do Norte, a Igreja do Sul, ou seja, latino-americana, contribuiu de uma maneira significativa para que o Pacto de Lausanne incluísse, né, na reflexão e nas propostas, e na síntese que tentou fazer, que isso é o que ele é, em áreas bastante específicas, abrindo a porta para a voz de teólogos que não eram apenas do Norte. E é interessante, porque essa contribuição do Sul para o Norte começou lá. Então, quando a gente fala de Lausanne, Suíça, na realidade, tem que pensar, não veio do Norte só. Foi realmente um movimento que Deus fez para juntar o Sul e o Norte. E a nossa contribuição como latino-americana foi muito forte. Tanto é que no CLAD, não foi mais a Associação Billy Graham, CLAD 1 foi paga pela Associação Billy Graham, foi em Bogotá, Colômbia, em 69, e aqui em 79 foi a Fraternidade Teológica Latino-Americana que organizou e dali para frente passou a ser a organizadora desses encontros. Não é interessante isso? É muito interessante. Então, esse movimento histórico, ele tem como bojo a amizade. A fraternidade é um grupo de teólogos amigos, de gente de várias áreas, inclusive artistas, né, participam da fraternidade. Pastores participam. Sim, é um movimento. Então, muita coisa começou a surgir a partir de relacionamento. Então, nós temos um pacto, depois África do Sul, etc. e tal, o movimento continuou, passando pelas Filipinas, pela Coreia, em 2009, enfim, a coisa continuou. Mas essa maneira de Deus agir através de pessoas que encontram algo em comum. Então é interessante, toda vez que a gente tenta dividir, e a gente tem todas as razões para dividir, porque cada pessoa, cada cabeça é uma sentença, a gente sabe dessa frase, o Espírito Santo move e sopra para unir, para lembrar a gente que somos um. Isso é fundamental. Essa semana a gente viveu um pouco isso, né, Daniel? Lá no Encontro da Aliança. Um encontro de amigos. Um encontro de amigos. E eu, quando vejo aqui vocês, na geração mais jovem, 50 anos depois de Lausanne, conversando sobre isso e resgatando, mas não parando lá, né? Continuando a refletir sobre o que Deus está fazendo no mundo, por que Ele nos chamou, qual é a missão, como podemos trabalhar juntos. Essas são as perguntas que a gente precisa responder. E vocês vão responder essa pergunta durante muito mais tempo do que eu. E isso me deixa muito feliz. Obrigado, Paulo. Queria lembrar uma coisa. Você que está vendo a gente pela internet, se você quiser mandar pergunta no chat, a gente vai selecionar algumas perguntas para passar para eles aqui. E a gente que está aqui, vai aparecer um QR Code ali na tela. Então, se você quiser fazer alguma pergunta, você pode mandar a sua pergunta para lá e eu vou ler essa pergunta aqui. Você falou do Congresso de 74 e falou do tema. Eu só queria lembrar que esse ano a gente vai ter a alegria de ter o Ronaldo lá partilhando como um dos palestrantes, certo, Ronaldo? Então, para o Brasil é uma alegria ter você lá partilhando e fazendo parte do Congresso. E agora, para o Paulo Júnior. Muito bom. Bom dia, uma alegria estar aqui, privilégio. Primeiro, agradecer a hospitalidade aqui do Paulo Nazaré, que iria testemunhar a gratidão de ter sido colega de seminário do pai dele, né? Então, é uma honra saber que o Josué foi meu calouro no seminário. Ele entrou um ano depois de mim, tive essa honra, né? E um homem que me abençoou bastante. Você estava falando das canções lá,
e quantas vezes Ele iluminou e ilumina a nossa vida de esperança. Então, estar aqui hoje na paróquia do filho do Josué para celebrar Lausanne é uma coisa para mim assim, arrebatadora. Eu tenho até receio de sair na porta ali e desaparecer. Vocês avisam a minha mulher que foi por um bom motivo, que tá bom? Muita alegria. Como já foi compartilhado aqui, eu acho que a gente teve um pouco assim do que é um escopo assim de conteúdo e também um relato histórico do movimento. Quero dizer para o Paulo que ele estava trabalhando lá para organizar o Rio de Janeiro e agradeço a sua hospitalidade, porque eu liderava uma caravana de 50 jovens que vieram de Berlândia para participar do evento, então eu tenho a oportunidade agora de te agradecer todo o esforço feito lá para receber a gente lá em outubro, sem dúvida alguma, um momento marcante lá nas nossas vidas, naquele encontro lá no Maracanã. Eu tinha 2 anos de convertido, estava com 16 anos de idade, e realmente foi algo que fez história na nossa vida. Vivi todo esse processo, talvez eu esteja aqui como testemunha. Muita gente pergunta qual que é a minha participação em Lausanne e por que às vezes eu não frequentei o ambiente que você teve o privilégio. É porque eu era consumidor de Lausanne, então 10 anos aqui faz muita diferença, porque enquanto ele estava lá com idade, maturidade, exercendo ministério, eu estava aqui como consumidor. Então eu fui viver Lausanne a partir dos seus protagonistas, quem alimentou a espiritualidade brasileira nos anos 70, onde a espiritualidade brasileira teve muito fomento, do John Stott, todos os companheiros lá, Francis Schaeffer, Martin Lloyd Jones, toda essa teologia que tinha um caráter muito mais focado no cuidado com a comunidade do que na manutenção da liturgia. Eu creio que esse é o grande dilema, esse foi o grande conflito que gerou a discussão em 74. Porque isso estava se tornando uma coisa ou outra, em vez de ser uma coisa e outra. E gradualmente a igreja vai sempre caminhando por viés em que ela se ocupa mais da liturgia, do culto, do que da responsabilidade com a comunidade. Ela, sem perceber, ela vai migrando para um propósito do evangelho, que é salvar ela mesma, e não abdicar da sua própria salvação, sacrificar a própria salvação da igreja em favor da transformação da comunidade. E aí eu quero usar meus 3 minutos restantes aqui para talvez evocar um pouco da conceituação que estava lá no cerne da discussão Lausanne. E como o tema inicial aqui foi unidade, eu queria provocar aqui uma reflexão sobre o que de fato significa unidade. Porque unidade e união são 2 expressões que ficam muito próximas e a gente tem a tendência de achar que uma coisa é sinônimo da outra. E, na verdade, unidade e união é antagônico, é quase que antônimo uma da outra. De tal modo que união não representa unidade, pode ser substitutivo, corruptivo da unidade. Então, a forma mais comum e elementar de corromper a natureza da unidade é convocar a união. Porque unidade é uma condição de natureza, e união é uma convocação de esforços. E aí nós temos a tendência de achar que a unidade é uma convocação de esforços em favor da missão, sendo que comunhão é a própria missão. A missão de Deus na qual nós fomos incluídos é a comunhão dos irmãos. Então a comunhão não é para a missão, a comunhão é a missão. Por isso que a nossa natureza ela é fundamentada em amor, revelada em graça com o propósito da comunhão. Se a nossa relação com Deus não tem como propósito a comunhão da família e dos irmãos, nós estamos pecando contra a natureza do ministério do Espírito Santo. E a forma mais fácil de trazer essa confusão é convocar para a união. Por isso que Babilônia foi uma convocação de um esforço de união, que substitui a convicção de natureza comunhão. Então, toda vez que a gente convoca um esforço de união, nós estamos criando uma confusão de consciência da comunhão.
Porque nós nos iludimos que a reunião representa a comunhão. E Babilônia era uma convocação para a reunião, onde haveria uns esforços em cima das competências para alcançar uma meta. Então, toda vez que nós somos convocados para reunir nossas competências num esforço de alcançar uma meta, isso é Babilônia. E não é a família de Deus. Isso é uma convocação de escravos e não um encontro de filhos. Então nós estamos confundindo reunião de escravos com encontro de família. Porque nós estamos privilegiando as metas, as estratégias e as competências, em vez de enfatizar as virtudes e a natureza do nosso encontro. Ele passa a ser mais estratégico do que relacional. Isso é Babilônia. E Babilônia pretendia, em nome de Deus, a salvação dos esforços, e não o sacrifício deles. Então, Babilônia era um esforço conjunto e não uma consciência comum. Então, um esforço conjunto de criar uma estrutura que garanta salvação futura é Babilônia, não é a igreja. Então, toda vez que a igreja se ocupa de estabelecer estratégias que garantam o seu futuro, isso é Babilônia, porque é uma reunião de esforços e não constrói uma convicção de natureza. Portanto, unidade, ela é fundamentada em preservar e não em promover. Ninguém promove a unidade, preserva. Porque a unidade é uma convicção, não é um resultado. Nós não podemos convocar a unidade. Nós podemos convocar uma reunião para atingir uma meta. Mas nós temos que empenhar todos os esforços na preservação dela. Porque é uma convicção de natureza, de corpo. Então, sem convicção de corpo, é vã o nosso esforço de missão. Porque Babilônia era uma missão, mas não era a missão. Então nós podemos ter esforços missionários na forma de meta, e isso não cumprir o propósito da missão, que é a preservação da relação. Então eu queria só deixar essa reflexão, porque eu creio que esse era o grande dilema que Lausanne trazia para a reflexão. Os nossos esforços estão se tornando esforços de salvação da própria igreja, ou formas da igreja sacrificar a sua própria salvação em favor da relação. Então a única coisa que a igreja não deveria estar ocupada é de garantir o seu futuro e salvar a si própria. Nosso esforço deveria ser em favor do quê? Da relação. E não no cumprimento da meta. Então nós começamos a colocar a comunhão para a missão, sendo que a comunhão é a missão. Se não há expressão de comunhão e de unidade, nós não estamos cumprindo a missão. E estamos corrompendo a missão na ilusão da união, que não é unidade. Por isso que nós valorizamos tanto, nós estamos nos reunindo, porque não temos consciência de unidade. Então, por isso nós temos tanta necessidade de reunião, porque não temos convicção de unidade. Nós não suportamos a distância sem nos trairmos. Nós somos infiéis às diferenças. Sendo que as diferenças deveriam revelar a qualidade da nossa maturidade e da nossa liberdade em ser exatamente como nós somos chamados para ser, sem ter que contemporizar
na insegurança e na expectativa do outro. Então, quanto mais maduros, nós seríamos mais radicais e menos medíocres. E nós estamos produzindo uma espiritualidade de mediocridade em favor de não ferir a expectativa que o outro tem de mim ou que eu tenho do outro. Então, nada mais infantil do que uma liturgia bem montada para não ferir a expectativa. Ou pior, para satisfazê-la. Nada mais infantil do que a satisfação da expectativa de alguém mal resolvido. Então, eu creio que esse foi o grande dilema da discussão de Lausanne. Obrigado. Lidório, você falou sobre que o que nos une é Cristo e nada pode ser além disso, qualquer outra coisa não significa estar unido. E o Paulo falou sobre união e sobre unidade, essa diferença. Eu queria te fazer uma pergunta, foi o Fernando que fez ela aqui, eu queria contextualizar acerca que esse encontro também é um encontro de arte e espiritualidade. No ponto 10 de Lausanne, ele vai falar assim: as missões muitas vezes têm exportado juntamente com o evangelho uma cultura estranha, e as igrejas por vezes têm ficado submissas aos ditames de uma determinada cultura em vez das escrituras. Como é que, levando em conta isso que você falou, que nada, o que nos une é Cristo, isso que vocês falaram aqui, mas a gente tem uma cultura presente, as costuras são diferentes, a gente está indo lá evangelizar, levando o evangelho, mas a gente tem que lidar com a cultura sabendo que eles são irmãos. Como é que a gente relaciona o evangelho, a cultura e sabendo que a gente é unido em Cristo, e é isso que nos une? Não é a cultura ser igual e nem ser a cultura ser diferente. É uma ótima pergunta, a relação do evangelho com a cultura. E nós sabemos que o evangelho, ele é maravilhoso. A Bíblia nos diz em Romanos capítulo 1 que o evangelho é o poder de Deus. John Knox dizia que poder é a manifestação do Deus sempre presente. Deus sempre está presente, mas às vezes se manifesta de uma maneira transformacional. É o poder de Deus. E quando nós pensamos em evangelho e cultura, eu creio que a chave bíblica, teológica para isso, é entendermos ou relembrarmos que é o evangelho que avalia a cultura, não o contrário. O evangelho não é avaliado pela cultura, mas a avalia. E o evangelho, quando observa ou se encontra com a cultura, ele afirma e confronta a cultura ao mesmo tempo. Afirma aqueles reflexos da graça, da criação, da bondade de Deus na cultura humana e confronta aqueles reflexos do pecado humano na cultura humana. Portanto, o evangelho funciona como um filtro. Funciona de maneira a afirmar e a confrontar a cultura ao mesmo tempo. E é por isso que nós precisamos, ao lidar com a nossa própria cultura, ou como missionários transculturais, lidar com outras culturas, nós precisamos de muito discernimento. Mas esse discernimento bíblico, teológico, precisa caminhar nessa estrutura e que encontramos na palavra de Deus, o evangelho avaliando a cultura e não o contrário. O evangelho influenciando a cultura, não o contrário. Nós podemos assim, se eu fosse resumir, eu gosto de colocar talvez dessa forma, para pensar nas várias facetas do evangelho em relação à cultura, podemos dizer que o evangelho, ele é supracultural, pois é ele que avalia a cultura e não o contrário. Ele é também multicultural, pois ele traz aos pés de Cristo pessoas de todas as tribos, línguas, povos e nações. O evangelho, ele é intercultural, porque essas pessoas que vêm de diferentes povos e lugares e histórias, elas formam unidade, elas formam um só corpo em Cristo Jesus, a igreja. Esse evangelho não é apenas supracultural, não é apenas multicultural e intercultural, mas o evangelho também é cultural, pois ele é a expressão do Deus vivo, encarnado, Jesus Cristo, que andou no nosso chão, falou a nossa língua, tomou da nossa água,
foi tentado pelo nosso pecado sem pecar e morreu para que nós pudéssemos ter vida. Esse evangelho também, ele é transcultural, pois deve ser levado de uma cultura para outra cultura pela obra missionária da igreja. E este evangelho, e este é o meu ponto final, ele é contracultural, pois ao encontrar a cultura, a transforma. Aquele que se encontra com Cristo nunca mais será o mesmo. Nunca mais será o mesmo. Então ele é supracultural, multicultural, intercultural, ele é cultural, transcultural e contracultural. E talvez para dar aqui fazer uma ilustração, Rossana e eu, quando trabalhamos lá na África, entre os Concombas, nós estávamos naquele início, plantando a primeira igreja, lá na aldeia que morávamos, a aldeia de Coni, e os Concombas, eles usam, o único instrumento musical são os tambores, vários tambores lindos, com muita percussão organizada, em sintonia, etc. E estavam lá ouvindo a palavra e os convertidos compondo as primeiras músicas na língua limão-pelo, a língua falada por eles, e era assim, um momento muito especial. E nós entendíamos um pouco da cultura, nós pregamos a palavra, mas o evangelho, encontrar com a cultura, avalia. E eu me lembro de um momento, era um dia pela manhã, estávamos ali preparando o culto da manhã, os tambores sendo ali afinados pelos diáconos da igreja, a turma do louvor organizando. Já havíamos ouvido os Concombas tocarem os tambores de diversas maneiras, em diversas músicas, mas de repente, ali antes do culto, chegou uma criança e pegou um daqueles tambores e fez um toque. E quando tocou o tambor de certa maneira, os crentes todos correram em direção à criança, até tomamos um susto, o que está acontecendo? E eles falaram, assim não, assim Deus não se agrada. E nós não entendemos nada, tambor é tambor, toque é toque no tambor. E ali depois explicaram que aquele tipo de toque no tambor era utilizado apenas para a invocação dos espíritos. Então, os cristãos não usavam aquela forma de tocar o tambor. O evangelho avalia a cultura, afirma e confronta ao mesmo tempo. Porque no final, ele é o poder de Deus, ele é maravilhoso, nos transforma todos os dias. Eu queria aproveitar aqui, porque teologia e engenharia, né? Eu fiz engenharia e também teologia, então eu não queria perder essa deixa aqui, porque quando o Lidório começou usando o termo o evangelho filtra, então, se ele filtra, ele tem que manter o fluxo, senão ele bloqueia. E às vezes a gente pode confundir a ideia de filtro como uma barragem que impede e não que orienta. Então, o evangelho, ele filtra como quem orienta e não impede como quem bloqueia. Então, se nós não trouxermos a direção, nós estamos criando um hiato cultural, uma ruptura cultural e não uma orientação cultural. Então, onde o evangelho chegava, ele não filtrava como quem impede, ele filtrava como quem agora orienta o fluxo. E do jeito que a igreja está operando, ela está criando um hiato, ela está criando uma orfandade cultural, porque ela não está filtrando, ela está julgando a cultura, em vez de transformar a cultura num instrumento de justiça e fluxo cultural. Tanto que a igreja brasileira, de tanto julgar a cultura brasileira, ela está produzindo um hiato, ela está sepultando o nosso legado cultural e está fazendo um substitutivo cultural. Porque ela não filtrou como quem orienta, ela filtrou como quem julga e pune, e não como quem redime. Então, toda cultura, qualquer cultura da humanidade, ela é divinizada. Então, qualquer lugar do planeta onde você for, você não sabe o que o povo vai estar comendo, que tipo de casa ele vai estar morando, nem que tipo de roupa eles vão estar vestindo, e nem qual é a composição familiar dele. Qual é a única certeza que você tem em qualquer lugar do planeta onde você vai encontrar um ser humano? É que você vai encontrar lá o quê? Culto. E culto atrelado ao quê? A arte. De qualquer maneira que seja.
Então, isso é intrínseco da alma. Quando Deus soprou o espírito no corpo, ele formou um cognitivo alma. Então, a forma que o ser humano, corpo, tem de conectar com a espiritualidade é o seu cognitivo criativo inventivo, a arte. Seja ela qualquer tipo de arte que seja. Bater um prego na madeira é arte. Tanto é que, tradicionalmente, toda a ciência era nominada como arte, até que a gente foi escravizado por um pensamento facultativo de qualificação de mão de obra. Certo ou não? Antigamente, a advocacia era arte, a engenharia era a arte, tudo era arte. Ou seja, o cognitivo trabalhar de maneira artística no sentido de traduzir, através dos dons e talentos, a criatividade no sentido positivo de responder aos clamores do divino. Então, Deus escreveu a eternidade no coração do homem. Então, encontrar o culto é previsível. Quem garantiu o culto lá na comunidade pagã? Deus, não foi o capeta. Foi Deus que garantiu o culto na comunidade pagã para que aquele povo não se desesperasse. Agora, quem vai orientar e não punir aquela atividade cultica? Quem vai apresentar o Pai em lugar do divino? Um filho. E não mais um devoto. Então funciona mais ou menos assim. Lá em Éfeso diz assim, que todo mundo acredita que há muitos deuses. Só nós que conhecemos o Pai sabemos que, apesar de todo mundo acreditar que há muitos deuses, nós sabemos que só há um Deus e Pai de todos, em todos e por todos. Então, quando o pagão ignorante evoca, ele evoca a divindade que faz sentido para ele. Porque na cabeça dele, ele é uma criança evocando o divino, porque quem garantiu isso foi Deus. E ele está clamando. Ele está suplicando. Clama a mim e te responderei. Então, as evocações pagãs ou apócrifas, elas sobem para quem? Para o Deus de cada um. Mas nós sabemos que não há mais de um, só há um. E sabemos que esse único é Pai. Então o Pai, na medida em que seus filhos se aproximam dele e não precisam mais evocar a divindade como os pagãos, nem como os religiosos, porque os pagãos procuram a divindade por causa do pão, mas nós sabemos que ele é Pai, não precisamos falar de pão. E os religiosos aproximam da divindade para buscar reconhecimento, mas nós não somos mais religiosos, então nós não temos que rezar para buscar reconhecimento. E nem conversar com o Pai a respeito de pão. Nós vamos orar pedindo que seja feita a vontade dele. Vontade de um Pai. Então, nós paramos de rezar como os religiosos pagãos, que estão falando com a divindade. E o nosso tempo de oração não é para pedir, nem para buscar reconhecimento. É para conhecer o que está no coração do Pai. E quanto mais perto do Pai nós vamos chegando, nós ouvimos ele dizer assim: quem irá por nós? E quem vai responder a oração do Pai? Que está escutando o clamor dos religiosos? Os filhos. Porque quando um filho chegar lá no meio dos religiosos, eles vão saber que, apesar de eles terem acreditado o tempo todo que havia mais de um Deus, agora eles vão saber que existe só um Pai. O problema é que nós não estamos chegando lá como um filho que conhece o Pai. Nós estamos chegando como mais um devoto na defesa do seu próprio Deus, fazendo eles acreditarem que tem mais de um Deus. Está me entendendo isso ou não? Então nós vamos lá ajudar a cultura a ser ressignificada. Porque ela era uma cultura ignorante, e como ignorante ela estava projetada para quem? Para o divino.
Então nós não vamos lá para dizer qual divino é mais certo do que os outros divinos. Nós vamos lá para responder a grande questão, que não se trata de um divino. Trata-se de um pai. E aqui agora chegou lá um irmão que não precisa colocar suas orações na frente dos deles, porque nós temos tempo para apresentar para eles o quê? O pai. Amém. E reorientar a cultura. E não sepultá-la. O Brasil está criando uma orfandade cultural porque nós nos tornamos juízes da cultura e não redentores e orientadores dela. Amém. Paulo Moreira, deixa eu te fazer uma pergunta. O Fernando te fez uma pergunta aqui. Você falou que você viveu, que você estava lá quando teve Lausanne 74. Você não estava, mas você sabe o que aconteceu. Você estava quando teve o Billy Graham teve aqui. Você estava nos Estados Unidos quando aconteceu coisas muito importantes. E o Fernando lembra aqui do Robson Cavalcante, que foi uma pessoa que esteve presente, que participou e que foi um exemplo de saber lidar com a cultura, com a política, soube conversar com a universidade e era um ponto de conexão, de unidade e de amizade. Você vivendo tudo isso, olhando tudo isso, você olha para o Brasil hoje e sabendo de tudo isso, o que você acredita que seja o desafio para hoje, quando a gente olha de espiritualidade, olha de arte, conhecendo o Robson, que eu acredito que você conheceu e conviveu, como você acha que a gente pode comunicar? O que você diria para a gente que é jovem, que a gente deveria tomar cuidado? O que a gente aprende com a história? Bom, são várias perguntas dentro de uma pergunta, né? Eu preciso escolher qual que eu vou responder. Que pastor pegou o telefone ou o microfone e não para mais, né? Hoje é celular. Você mudou a pergunta, né? Antes você tinha... O Fernando, na realidade, a pergunta Te do enganei, Fernando, né? Mas tá bom. Você me mandou uma pergunta e agora fez outra, né? É a pergunta do Fernando. Eu não sei qual que é a pior, se é a sua ou a dele. A dele foi como equilibrar a pluralidade da arte em uma espiritualidade confessional evangélica. Aí você deu uma filtrada e mudou um pouquinho. E se eu fosse responder a pergunta do Fernando e não a sua, eu ia abrir o Salmo 8. E o Paulo Júnior entrou um pouco nisso, também o Ronaldo, mas o Paulo entrou um pouco mais nesse sentido da arte, né? Ele mencionou a arte, né? Tudo é arte. Tudo é encarnação, é expressão do corpo, né? A gente é um ser completo. Deus nos fez... Aliás, ele criou primeiro o invólucro e depois soprou dentro dele, né? O barro foi feito primeiro do que a alma, né? E isso é muito interessante, porque isso define muito quem a gente é e por que o lado de fora é tão forte no nosso dia a dia, né? A expressão, né, é muito forte, muito forte. E o Salmo 8 é incrível nesse sentido, se você me permitir, Daniel. O Salmo 8 diz o seguinte: Senhor, eu estou lendo na NVT, ó Senhor, nosso Senhor, teu nome majestoso enche a terra, tua glória é mais alta que os céus. Tu ensinaste crianças e bebês a anunciarem tua força, e assim calaste teus inimigos e todos os que a ti se opõem. Quando eu olho para o céu e contemplo a obra de teus dedos, a lua e as estrelas que ali puseste, pergunto: quem são os simples mortais para que penses neles? Quem são os seres humanos para que com eles te importes? E, no entanto, os fizeste apenas um pouco menores, e aí pode ser Deus, pode ser anjos, o Elohim, e os coroaste de glória e de honra. E tu os encarregaste de tudo que criaste, e puseste sob a autoridade deles todas as coisas, e assim por diante. E ele termina da mesma forma: ó Senhor, nosso Senhor, teu nome majestoso enche a terra. Eu me lembro um livro que eu li, uma música também depois, que é um livro chamado The Singer, O Cantor.
Na realidade, a gente poderia caracterizar Deus como o cantor, o escultor, o pintor, um monte de coisa. Deus é tudo isso e muito mais. E é por isso que a gente é todas essas coisas e faz todas essas coisas. Porque nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, o nosso corpo, né, nosso invólucro e tudo que a gente expressa através, né, se eu ficar aqui calado ou atrás da poltrona, acabou. Ninguém sabe, ninguém vê, ninguém ouve. Mas no momento em que vocês olham para mim, eu estou me expressando, tem gestos, meus olhos, né, minha cabeça que gira, a entonação da minha voz. Né, tudo isso é expressão do que Deus é. Então, quando eu penso em espiritualidade e a pluralidade artística, vamos dizer assim, de expressão, eu acho que, assim, tenho certeza, quando você lê os primeiros capítulos de Gênesis, né, quem foi o primeiro escultor? Quem foi o primeiro pintor? Quem foi o primeiro artista? Então, quando a gente se relaciona com esse artista, que é pai, né, de quem toma o nome todas as famílias da terra, Atos, né, 19, pai, né, quando a gente se relaciona com esse artista, criador, inovador, quem é mais inovador do que Deus? E quando a Bíblia fala das estrelas, uma das expressões do Antigo Testamento é como se Deus pegasse assim, espalhasse no universo assim, com a mão dele as estrelas. Já imaginaram? Quem é que a gente adora? Quem é o nosso pai? Então, quando a gente se relaciona com esse pai, num espírito de adorador, de admirador, e muitas vezes extasiado pela grandeza, pela beleza, como foi falado, o Evangelho é maravilhoso, Deus é maravilhoso. Então, a gente começa a expressar o que vai na nossa alma. O amor que a gente recebe e reflete. Tudo isso começa a sair da gente. Em gestos, em missão, em serviço, em acolhimento, em cuidado, em ouvidos. Isso é arte. Então não tem uma regra. A gente pode escrever um tratado. Eu posso dar uma resposta bem complicada. Mas eu preferi voltar para o Salmo 8 e preferi ficar na pergunta do Fernando, Daniel. Você me perdoa, tá? Você me perdoa, porque estava no meu coração. E eu queria compartilhar isso com vocês. Tá bom. Obrigado. A gente está no fim dessa mesa, já deu a nossa última hora. E eu queria que a gente fizesse a nossa contribuição final de 2 minutos. Eu vou pedir para vocês, é quase impossível pedir para um pastor com o microfone na mão, resumir em 2 minutos, mas vocês vão fazendo cara de bravo para eles, assim, para eles saberem. E eu quero acabar a contribuição final com a pergunta que o Arthur fez aqui, ó. Como a arte pode auxiliar a igreja na preservação da unidade? Vou repetir. Como a arte pode auxiliar a igreja na preservação da unidade? Então você tem 2 minutos aí para dar a sua contribuição final e, se possível, responder essa pergunta do Arthur, tá bom? Você pode começar, Lidório? Eu creio que é uma excelente pergunta. A arte não apenas deve ser usada na conservação da unidade da igreja, mas na proclamação do evangelho além da igreja. Então, à medida que a igreja de Deus compreende que ela é chamada por Deus para experimentar a bondade e a graça de Deus, se fortalecer em Deus, a fim de que todos os povos da terra conheçam e adorem o Senhor Jesus, essa igreja não expressa a sua arte de adoração a Deus apenas dentro de 4 paredes. Ela olha para as ruas. E aí nós vemos em Atos capítulo 2, no Pentecoste, quando línguas de fogo desceram sobre aqueles que ali estavam em oração e ali foram cheios do Espírito Santo, a primeira reação daquela igreja não foi apenas, talvez, escrever um tratado ou organizar a sua estrutura interna. Essa igreja foi para as ruas falar
segundo lemos em Atos capítulo 2, das maravilhas de Deus. Portanto, eu creio que aquilo que Deus deu a você, essa expressão da graça de Deus que você manifesta por meio de como você fala, de como você age, como você anda, dos seus relacionamentos, como você adora, como você canta, como você toca, como você expressa a arte que Deus colocou no coração do homem da sua igreja, isso adora a Deus em unidade, como igreja de Cristo, mas deve ser usado para proclamar o evangelho de Cristo além da igreja. Porque tudo que Deus colocou em nossas mãos, Ele o fez com muitos propósitos, como eu falei antes e repito. E um desses propósitos é fazer o nome do Senhor Jesus conhecido em toda a terra. E nós não precisamos nem de competição, nem de comparação, apenas de comunhão, porque o dom que Ele deu a você, Ele não deu a mim. A oportunidade que eu tenho, você não terá. Nós somos diferentes, cada um recebeu alguma coisa. Isso que recebeu deve expressar para a glória de Deus. Agora, eu termino mencionando o seguinte, essa é a minha convicção. Toda expressão da igreja de Cristo, seja ela pessoal, relacional ou artística, ela precisa ser escriturística, precisa ser bíblica. Portanto, a Bíblia é o nosso crivo. Cristo fora da palavra é misticismo, não é verdadeiro cristianismo. Portanto, nós precisamos, em tudo que somos e fazemos, olhar para o crivo da palavra. Obrigado, Lidório. Paulo Moreira. Você pode repetir a pergunta? Se eu posso repetir a pergunta? Com certeza. É porque todo mundo já esqueceu, eu também. Como a arte pode auxiliar a igreja na preservação da unidade? Então, quando eu olho e contemplo e admiro a expressão da arte, a expressão do coração, do dom, do talento, da capacidade, da inventividade, da criatividade, da beleza, do cheiro, da cor na vida e que gera, que sai da vida de alguém, inspirado por Deus. Quando eu admiro isso em outro, ou na obra de alguém, eu estou admirando quem é que está por trás, o autor mor, aquele que capacitou e deu para aquela pessoa. Então, no momento em que eu faço isso, olhando para você, e arte no sentido genérico, mas também bastante específico, né? Quando eu contemplo a obra de Deus na sua vida e admiro o que Deus é e o que Deus faz através da sua vida, da expressão artística que você produz, isso me aproxima de você. Isso me faz admirar o Deus que inspirou e inspira você. E isso me aproxima de você. Isso cria talvez um tipo de afeto, um tipo de admiração, um tipo de conexão que é do alto. Então, a arte nesse sentido, quer dizer, a gente pode fazer isso no ponto coletivo, né? Quando o Jorge vem aqui cantar, a gente viaja junto, né? A gente olha para o Jorge, ouve o Jorge, Paulo e queridão aí que dirigiu o louvor, né? Meu amigo queridão. A gente vai junto, a gente viaja junto, a gente ama, né? A gente começa a amar o cara, né? Ou ela, ou ele, e fala assim, que incrível, né? E a gente leva um pedaço da pessoa com a gente. Então, a arte, nesse sentido, ela tem um poder incrível não de fazer a unidade. A unidade, ela é posicional, ela é essencial, a gente tem isso em Cristo. Mas está perguntando como a arte pode preservar, ou estimular, ou, enfim, ajudar. Dessa forma. É assim que eu vejo. Porque caem as barreiras, né? Ele pode estar vestido, ou ela, de um jeito, ter o olho de um jeito, usar um óculos esquisito, uma roupa que eu acho que está fora. Enfim, não importa, mas aí eu começo a enxergar o Deus que inspirou essa vida. E isso me faz aproximar dessa pessoa, ou do grupo, ou do conjunto, ou do artista, enfim, do cantor, da expressão de arte que for, do escultor. Mas, para isso, a gente precisa estar com o coração aberto, né? Porque nós temos as nossas preferências. E aí a gente lida com o nosso ego, né? E com as nossas bolhas,
com os nossos cancelamentos, com os nossos preconceitos e assim por diante. Então, não é uma coisa simples, não é. Mas a gente tem que aprender a ter olhos e ouvidos e um coração, uma alma aberta para enxergar. Como Barnabé, que chegou lá em Antioquia, tudo diferente, e ele viu a graça de Deus. A arte tem essa possibilidade de ser um canal da gente ver a graça de Deus. Obrigado. Paulo Júnior, sua palavra final aí. Como a Olha, arte eu vou pode até- auxiliar a igreja na Eu preservação vou até da ler para unidade? tentar ficar em 2 minutos e 15 segundos. É o seguinte, primeiro que essa pergunta, ela tem um laço. É um trap, é uma armadilha. Não por conta de quem fez, mas por conta de como ela está formulada. Porque a única coisa em favor da unidade é esforço. Se a arte trabalhar em favor da unidade, ela trabalhou em favor de si mesma, ela está corrompida no seu propósito. Então, a igreja não produz nada em favor dela mesma. Ela se esforça na convicção de quem ela é, para que tudo que ela faça seja em favor do outro e não de si própria. Então, a arte não é para cooperar na preservação da unidade. A arte é um instrumento de expressão da unidade pela qual nos esforçamos. Então, a gente se esforça para viver em unidade, para que a nossa arte expresse a unidade que nós vivemos e da qual nós temos convicção. Aí a arte expressa a natureza da nossa relação. Ela é a expressão de um povo que é um no seu espírito e no seu propósito de servir a comunidade. E aí, a arte implica todas as competências, os dons e os talentos que foram auferidos a nós, para que num esforço de unidade nós possamos ter uma expressão multiforme da nossa natureza de amor. Então, a graça é essa expressão multiforme em que cada um oferece seus dons, talentos e habilidades em sacrifício vivo e oferta espontânea para que o outro conheça o Pai tanto quanto eu conheço. Então, a arte cristã, como expressão da unidade, ela não pretende a devoção. Ela propõe o conhecimento. Então é para que o mundo conheça da mesma forma que nós conhecemos e não como instrumento da nossa devoção. Como instrumento da nossa devoção, o ser humano não precisa do Espírito Santo para usar a sua arte. A arte está refém do interesse devoto e nós podemos libertar a arte no seu propósito de conhecimento. Então a arte cristã é para produzir conhecimento e não para alimentar a devoção. Devoção na forma da arte, o mundo já tem sem a nossa ajuda. E nós não precisamos tornar isso mais complicado ainda, dizendo que nós é que temos a devoção correta. Então é o seguinte, Jeremias e Neemias fizeram uma convocação artística. Na vida em Babilônia, quando o povo estava escravo da Babilônia, Jeremias fez uma convocação artística. Agora presta atenção na cena. O Jeremias ficava na porta do templo, exortando quem vinha para o culto. Então Jeremias era o profeta que exortava o povo que estava fazendo do culto a sua forma de escapar aos sofrimentos do cativeiro. E Jeremias, na porta do culto, diz o povo que ele está em desobediência, porque ele diz assim: quem disse para vocês que vocês deviam vir no templo para buscar a sua própria salvação? Então o povo que vinha para o templo buscar a salvação, enquanto estava em cativeiro, estava vivendo fora do propósito e era passível de exortação. Porque estava em desobediência. E aí ele manda uma carta aos exilados, na boca de Neemias. De Jeremias, sabe o que vocês deviam estar fazendo? Vocês deviam estar construindo casas que vocês mesmos tivessem coragem de morar nelas. Vocês deviam estar abrindo um restaurante que fornecesse uma comida digna para o povo que está comendo lavagem. Vocês deviam estar cuidando da comunidade. Vocês deviam estar estimulando seus filhos a casar cada vez mais cedo para poder ter mais filhos. E não menos. Porque tem medo do futuro. E se o seu filho não quiser se casar, você arruma uma mulher para ele. E se a sua filha está com medo de não ter marido, você vai lá e arruma um marido para ela.
e encoraja a ter eles filhos. O Brasil é a maior comunidade cristã proporcional do planeta. Se juntar a fé católica e a fé protestante. Não existe nenhuma concentração maior de fé cristã no planeta. No entanto, é a maior desigualdade social, é a maior taxa de envelhecimento na história da humanidade e é a maior velocidade de queda de natalidade na história de um país. Nós estamos nos tornando estéreis e velhos. E no modelo litúrgico que nós estamos praticando, os velhos não vão ter vez, porque o modelo litúrgico é performático. E os jovens só vão ter vez se encontrar na igreja emprego. Porque os que não tiverem emprego na igreja, 70% está querendo morar fora do país para ser escravo de luxo. Onde eles vão morar? Num lugar onde eles vão ter vez e não vão ter voz. Porque cada vez que eles se entregarem à escravidão, a primeira coisa que vai acontecer com eles é que eles serão castrados. Então hoje, a igreja está fazendo a desertificação da nossa periferia. Porque ela está pegando o artista da periferia, e em vez de ocupar ele com o desenvolvimento da comunidade, ele fica tentando arrumar emprego na igreja para ter reconhecimento numa liturgia de patrocínio. Isso é uma atividade da Idade Média, onde toda a arte ficou refém do culto. Onde todo artista era empregado da igreja. O arquiteto, o artesão, o engenheiro, o tecelão, o cozinheiro, o carregador de marmita e o fretista. Vivia em função de construir o quê? O que era a figura eminente da sociedade das trevas na Idade Média? O culto pagão ou o templo? Quais foram os países que durante 400 anos patrocinaram a escravatura no mundo? Foram os muçulmanos? Não. Foram os países católicos fazendo comércio e os protestantes fazendo frete. E todo mundo se locupletando. Escravizando quem? A arte. Em favor do quê? Da liturgia. Transformando os príncipes da periferia em escravos de crente mal resolvido que precisa de culto bom para continuar funcionando. Enquanto patrocina os filhos para ser escravo de uma escravatura que paga melhor. Porque não tem tempo para cuidar da liturgia. E só quem tem tempo de cuidar da liturgia é o artista pobre que vai prestar serviço para a igreja rica. Eu estou nervoso. Porque a maior desigualdade, a maior concentração de crente é a maior desigualdade social. Onde boa parte dos empresários cristãos constroem casas que eles mesmos não têm coragem de morar. Ou eu estou errado? E nos dias de Neemias? Qual foi a atividade de Neemias? Liturgia? Não. Reconstruir os muros e as casas, porque o padrão de vida do povo era indigno. E qual foi a última tentação de Neemias? Se esconder onde? Onde Neemias encontrou a sua última tentação? E o laço mais sutil de se afastar da sua verdadeira vocação? Se esconder aonde? No templo. E sabe qual foi a resposta dele? Por acaso eu sou o tipo de homem que vai entrar dentro do templo para buscar a sua própria salvação? Não. Eu vou continuar compromissado em trazer dignidade para o povo. É isso que está acontecendo com a nossa arte. Ela não está compromissada com o seu verdadeiro propósito, mas está ficando refém de salvar religiosos que ainda se preocupam com a sua própria salvação e não em cumprir o seu propósito em detrimento dela. Nós estamos usando os nossos artistas para nos salvarem e não oferecendo eles
para salvar a sociedade. Como me resta pouco tempo de vida, eu quero dizer o seguinte: o nosso país ainda é um país de escravos, de mentalidade escrava, onde os poucos jovens que ainda nascem, 70% deles, estão pensando em morar fora. E a religião cristã está cooperando na desertificação dos nossos lugares de maiores desafios, em nome de uma liturgia bem feita. Onde os nossos artistas têm vez em qualquer lugar do mundo, mas não têm voz, nem na própria congregação. São instrumentos de patrocinar a reunião e não de orientar os processos. Os nossos artistas são reféns do discurso que vai ser pregado no púlpito, em que eles não têm a menor participação na definição do seu conteúdo, mas usam sua arte para promover a reunião. Obrigado. É isso, gente. Profundo. Queria agradecer vocês três por esse momento de fala. Eu queria que a gente orasse e eu queria que a gente orasse também agradecendo a Deus pela vida do Lidório que está aqui. Como vocês sabem também, ele tem passado por um processo de tratamento de saúde. Então a gente queria louvar a Deus pela sua vida aqui. E a gente queria orar também pela sua vida, que você vai estar lá representando o Brasil na Coreia. E a gente está feliz por isso também. Então a gente queria orar por isso também. Amém? Queria te convidar a ter essa palavra de oração. Pai, obrigado por esse dia. Obrigado por essa conversa. E obrigado por tanta virtude compartilhada aqui. Obrigado porque a gente pode pensar acerca desse assunto, a gente pode refletir e a gente quer ser amém a sua oração, ó Pai. Para que a gente seja um, para que o mundo saiba que existe um Pai. Que a gente possa ser uma geração que fale amém a sua oração, Pai. A gente quer louvar a Deus pela vida do Lidório que está aqui com a gente também. Obrigado porque ele está bem. Obrigado porque o Senhor tem dado a oportunidade de ele passar mais tempo com a gente, Pai. A gente te louva por isso, Pai. A gente lembra da vida do Fernando, da casa dele, que não pôde estar aqui, que por algum motivo o filho dele passou mal, que a paz de Cristo possa ser sobre aquele lar, ó Pai. A gente pede isso. A gente pede também pela vida dos 150 brasileiros que vão estar indo para a Coreia, Pai, jovens que vão estar indo lá, e o Lidório que vai estar lá tendo um momento de representatividade, que vai podendo falar, Pai. Que o Senhor possa usar a vida do Lidório, que o Senhor possa colocar no coração dele, ele possa repartir, ó Pai, que possa ser um tempo de virtude, ó Pai. Que mais uma vez, ó Pai, o Senhor possa manifestar a sua graça, o seu amor, a sua comunhão, Pai, e a gente possa voltar alegre, testemunhando, Pai, e dispostos a trabalhar, ó Pai. Então a gente te louva por esse dia, a gente te louva por esse momento. Em nome de Cristo Jesus, amém. Amém. Obrigado, gente. A gente vai continuar esse tempo com o Lucas e com o Matt agora.